Mas vamos dizer assim, mas o que é isso? Está dentro da minha área, da psicanálise. E nós temos um profeta, que nós vamos comentar sobre ele hoje, mas isso demandaria alguns minutos além desses 5 minutos que temos para falar sobre o assunto. É sobre o profeta Elias. Eu citei, a última vez que preguei aqui na igreja, o texto lá de Tiago, capítulo 5, onde diz que Elias era um homem como nós, sujeito às mesmas paixões que nós. E entre essas paixões estão os conflitos psicológicos. Elias, depois de ter profetizado contra Acabe, o seu reino, a seca de 3 anos e 6 meses, no final, nesse período que ele profetizou a seca, Deus mandou que ele fosse para um determinado lugar, o ribeiro de Querite, e ele ia beber do ribeiro, e Deus tinha determinado aos corvos que o sustentasse ali. Ninguém me pergunte aonde os corvos acharam pão e carne para trazer para o profeta, porque isso estava certamente na provisão divina, na economia divina. Onde Deus tirou esses pães, onde Deus tirou essa carne, certamente assada, churrasco para Elias, e dizia que era pela manhã e pela tarde. Ele bebia do ribeiro. Mas teve uma época que o ribeiro secou. O ribeiro secou e ele agora não tinha mais água. Então Deus trouxe a providência para ele. Disse, olha, levanta-te e vai para Sareta, que é de Sidom, na área da Síria, e você vai encontrar lá uma viúva que eu já ordenei a ela que ela te sustente. Veja só, numa seca de 3 anos, uma mulher viúva numa pindaíba tremenda, e Deus disse ao profeta, olha, eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Os irmãos conhecem a história, não vamos devagar, depois, em outra ocasião, a gente fala à igreja sobre isso. Então, ele foi para lá. Ele foi, mas ele teve que se voltar no final dos 3 anos para se apresentar a Acabe. Se apresentou a Acabe, a história é cumprida, não vamos historiar tudo, mas ele pediu para que se convocasse os profetas de Baal e os profetas de Azera. Eram 450 profetas de Baal e 800 profetas de Azera. E convocar todo Israel, que ele, o profeta, ia fazer um pronunciamento da parte de Deus. E quando ele fez esse pronunciamento, foi convocando aquele povo para se definir entre Deus e Baal. Se Baal é Deus, serviu. Se o Senhor é Deus, serviu. Mas como provar, como comprovar? E ele disse, agora vamos saber quem é Deus de fato, quem é o poderoso. Vamos pegar ali os animais para o sacrifício, para o holocausto. Vocês peguem, escolham a vocês, e depois o que sobrar eu pego para mim. Vamos fazer aqui o altar, e vão cortar os animais e botar sobre o altar. Não vamos botar fogo no altar, e vamos clamar, o Deus que responder por fogo, esse é Deus. Então, os irmãos vejam lá que houve aquela clamação toda dos profetas de Baal, enfim, e que depois o profeta pegou o seu sacrifício, colocou ali, mandou que fizesse um rego, isso é uma vala em torno do altar, e mandou que jogasse água, bastante água, sobre o sacrifício, sobre a lenha, o altar, de forma que o rego, a vala, se encheu. Então, depois que eles já tinham clamado bastante e que ele já tinha satirizado bastante aqueles profetas, clama mais alto. Pode ser que ele esteja dormindo e precisa ser acordado, ou esteja viajando, ele ainda chegue, e assim por diante. Eles clamaram, se recortaram, enfim, se martirizaram, e não houve nenhuma resposta. E depois que ele deu uma segunda chance a eles de clamar, ele, muito bem, não teve resposta. Agora vamos clamar ao meu Deus. Senhor, prova que tu és Deus e que eu sou profeta e tal, diante de ti, e o fogo do céu desceu, destruiu, consumiu o holocausto, consumiu a lenha,
as pedras do altar e lambeu também a água que estava no rio. E o povo então clamou que só o Senhor era Deus, só o Senhor era Deus. Mas depois desse fato, Elias entrou em profunda depressão e síndrome de pânico. Depois daquilo tudo, ter matado os 450 profetas na beira do rio e tal, a Jezabel manda aviso para ele: olha, amanhã por essas horas a tua cabeça não estará mais sobre o seu pescoço. E então ele entrou em pânico. Veja só, depois de tudo aquilo que Deus mostrou, etc. tal, que para dizer, irmãos, que, muito embora Deus já tenha usado a gente, tenha feito através da gente tanta coisa, a gente corre o risco de entrar em pânico, entrar em depressão. Ele saiu para fugir e chegou em determinado lugar e deixou o seu assistente